A graça e a paz são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. Hoje iremos no Novo Testamento, na Epístola aos Efésios, capítulo 6. A armadura de Deus. Um grande desafio para um servo de Deus é estar armado e principalmente saber usar a sua armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento, porque o nosso país não é um país de guerra. Amém, graças a Deus. E Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria ouvirmos falar de guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versículo 6. E isso está se cumprindo em nosso meio, em outros continentes. No momento, há muita movimentação em torno da Ucrânia, União Soviética, China e Estados Unidos. A pior guerra não é aquela que não vemos ou ouvimos os seus rumores, mas aquela que não vemos, porque essa guerra é uma guerra espiritual. Os nossos principais inimigos não são as pessoas que estamos vendo, porque esse inimigo, na realidade, é o diabo. E não vemos. E temos e tem guerreado assiduamente vencendo este mundo, mas não pode vencer o povo de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. A vanguarda e a retaguarda. Numa luta, podem-se notar os guerreiros que ficam à frente, vanguarda, e os que ficam mais atrás, dando cobertura, retaguarda. A vanguarda é composta por soldados mais fortes e mais corajosos, que enfrentam diretamente o inimigo. São também os que levam as melhores armas. A retaguarda é composta de soldado talvez menos experiente, com armamentos mais leves, e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. Estes, no entanto, são os primeiros a correr quando a guerra é difícil. Hoje, a retaguarda do exército de Deus está com problemas de excesso de contingente. Enquanto faltam soldados na vanguarda, na frente, o que muito tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo. Deus precisa de soldados valentes que venham assumir
à frente da batalha. Pergunto a você, qual é a sua posição? Em que lugar que você está no exército de Deus? Então, vamos analisar os versículos de Efésios capítulo 6, do 10 até o 18. Vamos lá. A estratégia de guerra. A força. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Então nós estamos do lado mais forte, o lado de Deus, e é Deus que peleja por nós. Êxodo capítulo 14 e o versículo 14. E também no texto de 2 Crônicas 20:15 diz: pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. B. Ficar firme. Ficar firme. O soldado deve ficar atento, vigilante, firme contra os seus inimigos. Durante a sua batalha não pode distrair com outras coisas. Tem que ser atento a todo momento. 2 Timóteo 2, os versos 3 ao 5. Essa firmeza vem da confiança em Deus. Salmo 125, verso 1. C. O inimigo. Devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura ou melhores que as do adversário. Se o nosso inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com armas espirituais, devemos lutar com ele espiritualmente. 2 Coríntios 10, versos 3 ao 5. Pois o Espírito que está conosco é mais forte. Também temos uma posição privilegiada quando ao adversário nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos. Porque estamos acima, porque Deus está conosco. E nós estamos em Deus. Efésios 1, 21 e 22. A armadura de Deus. O lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual o ponto fraco da pessoa. Se faltar qualquer peça da sua armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Por isso, deve usar toda a armadura. Esse conselho está no verso 13. Davi não sabia usar uma armadura, mas reconheceu que seu Deus é o Senhor dos exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. 1 Samuel 17, 38, 39 e 17, 45. Então Davi foi a Golias em nome do Senhor dos exércitos, com armas espirituais, e venceu a luta. Mas o texto de 1 Samuel indica que Davi era
um servo disciplinado, e depois dessa vitória ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus. Vamos analisar cada peça da armadura e discutir a sua utilidade. O cinto da verdade. O cinto é o lugar onde o lutador prende as suas armas e munições, e também o cinto serve para aguardar coisas como dinheiro, cantil, entre outras. A verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. João 8,44. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, ser verdadeiro, falar a verdade, não terá onde prender suas armas de ataques e pode ficar sem elas. Porque nossas armas, a arma principal é a verdade e as nossas armas estão na verdade. Couraça da justiça. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Jesus, 1 João 1,9, e se houver pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr risco de vida. Isaías 59, 14 e 17. Interessante notar que a couraça protege o coração, que é um órgão vital. Como guerreiros, devemos proteger nossas emoções, principalmente as nossas emoções de ataques, e esses ataques nos enfraquecem. Calçados do Evangelho. O guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar. Isaías 52, 7. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre risco de tropeçar e cair. Salmo 119, 105. Escudo da fé. Quando o texto diz: tomai sobre tudo, significa que o escudo serve para proteger todo o corpo, e Deus quer que o cristão, ao pelejar contra a sua fé na frente dos problemas, como a sua defesa, Provérbios 30, verso 5, com a fé podemos apagar os dardos do maligno. Capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, é a parte que comanda todo o corpo. O crente precisa estar com sua mente protegida contra as setas. E essas setas são heresias, são tentações, são a internet. Isso é o inimigo. E atinge o quê? A sua mente, atinge os seus olhos e os seus ouvidos. E a proteção é a salvação. E se estivermos com a mente envolvida, entenda, com a mente envolvida, com a certeza da salvação, com certeza não cairemos em ciladas. 1 Tessalonicenses 5, 8. Espada do Espírito. A espada serve para ferir, cortar, sangrar. Todas as armas são de defesa e essa é a única de ataque. Salmos 149, versos 5 e 6. Esta é a melhor arma que o inimigo mais teme.
E que arma que é essa? Simbolicamente é a palavra de Deus? É a Bíblia? Hebreus 4:12. Infelizmente, os cristãos de hoje não têm usado muito essa arma. E alguns não a conhecem bem. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás em todas as suas tentações no deserto. Podemos ver lá Mateus 4, do 1 ao 11. É interessante notar que a nossa espada é do Espírito e o servo de Deus depende tanto, mas tanto do Espírito Santo para usá-la com autoridade. João 14:26 e 2 Pedro 1:20 e 21. Satanás usá-la contra Jesus, mas não teve sucesso, porque não tem o Espírito. Da mesma forma, nós, ao citar a palavra de Deus, não teremos êxito se o Espírito não estiver conosco para convencer a pessoa. João 16, versos 7 ao 13. O general e o quartel. O soldado de Cristo deve estar sempre ligado ao seu superior. Tem que ter contato com o general para obedecer às ordens, às estratégias da guerra, com toda a oração e súplica no Espírito. Também é preciso estar atento ao seu superior, observando a cada atitude ordens suas e não desanimando nunca, sempre preparado para a próxima batalha. E para isso, vigiando com toda a perseverança. O guerreiro não pode estar sozinho, precisa estar com os outros soldados, ajudando, sendo ajudado, para vencer juntos, com apoio, com oração, com jejum e súplica por todos os santos. Há cristãos que parecem estar lutando sozinho ou até mesmo contra os soldados do mesmo exército. Conclusão final. Em Ezequiel 37, do verso 1 ao 10, Deus levantou um exército através de ossos secos. Portanto, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória. É importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez e evitar arrumar problemas desnecessários ou comprar brigas, o que não lhe diz a respeito. Deus tem nos chamado para fazer parte do seu exército e aprender a usar as suas armas. O Senhor dos Exércitos quer recrutar-nos e nos treinar para as suas batalhas. Amém. E graças a Deus, a palavra do Senhor. E vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por essa oportunidade. Oh Deus, como poderosa, iluminada essa palavra, Senhor. Somos os teus guerreiros, ó Pai.